dessa palavra grandiosa. É uma palavra saindo pequena para nós, mas ela é grandiosa porque ela vem de Deus, como diz lá em Hebreus, que ela é viva, que ela é eficaz e que ela é afiada. E se ela é viva, ela fala. Se ela é eficaz, ela resolve problemas. E se ela é afiada, ela penetra. Que essa palavra de hoje, irmãos, ela venha penetrar em nossos corações para que nós venhamos a entender que tipo de altar nós estamos levantando em nossas vidas. Mas antes de entrar na palavra, meus irmãos, eu queria falar de duas pessoas que eu admiro muito pelas suas colocações. A primeira é o Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Ele nasceu em 354 depois de Cristo e faleceu no ano 430 depois de Cristo. Ele era um filósofo muito conhecido na época, até hoje muito conhecido, e ele foi conhecido como um dos pais da Igreja Católica. E ele tinha uma colocação tremenda que ele dizia assim, ó, a medida do amor é o amor sem medida. É tremendo, irmãos. Que o amor de Deus é imensurável, não tem como medir o amor de Deus. Não tem como medir nem o amor que nós sentimos uns pelos outros, imagina o amor de Deus. A outra pessoa que eu admiro muito, o nome dele é Antoine de Saint-Exupéry. Ele foi o escritor do livro. O primeiro livro ali é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas o segundo livro mais lido do mundo é O Pequeno Príncipe. Eu mesmo já tentei ler algumas vezes, mas eu acho que eu não passei da 4ª página. Mas muita gente leu e dizem que é muito bom, mas eu não li. Ele diz assim, olha, a colocação dele também é maravilhosa. Ele diz que o verdadeiro amor não se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Eu admiro esses dois homens por essas colocações sobre o amor que ele fala. Mas vamos partir para a palavra que Deus colocou em meu coração. No livro de Gênesis, no capítulo 10, no versículo 8, ele fala de Nirode. Nirode, quem era Nirode? Era o filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé. Aí no capítulo 10 de Gênesis, no versículo 8, ele diz assim, Cuxi gerou a Nirode. Esse começou a ser poderoso na terra, e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que diz, como Nirode, poderoso, caçador, diante do Senhor. A palavra de Deus também, em Gênesis 11, ele fala da Babel, da Torre de Babel. Mas em Gênesis 11:4 fala de fama, que diz assim, ó, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamo-nos famosos, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Irmão, aí duas coisas diferentes. O bisavô dele ergueu um altar ao Senhor. Lá em Gênesis 8:20, diz que Noé ergueu um altar ao Senhor em agradecimento. Enquanto o avô fez um altar em agradecimento a Deus, o Nirode fez um altar para si mesmo. Dois extremos. E Deus fez o quê? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, ele desceu
A Trindade, eu vejo aqui a Trindade, irmãos. Ele diz, desçamos e confundamos. A Trindade desceu e confundiu a língua de todo mundo. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Reis 8, do 18 a 30, que diz assim, ó. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos do filho de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. E com aquelas pedras, ele edificou o altar em nome do Senhor. No Salmo 84, 3, irmão, diz assim, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho, para si e para seus filhos, junto aos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Muito interessante, irmãos, essa palavra. Salmo 84, 3. Com a palavra até, o salmista quer dizer, se o pardal e a andorinha acharam algo para si, nós também seremos capazes de encontrar algo para nós. Nós temos que lembrar que o pardal e a andorinha são aves do céu. Por isso, nós nunca esqueçamos que nós temos mais valor que um pardal, ou até mesmo a andorinha, como está lá em Mateus 6, 26. E se o pardal e a andorinha acharam, então o altar é lugar de encontro. Quando Deus me falou essa palavra, meu Deus, eu chorei, irmãos. E se o pardal e a andorinha acharam, então o altar é lugar de encontro. E se ele achou um lar, então o altar também é morada. E se a andorinha achou abrigo, então o altar é o lugar seguro. E se o que eles já acharam perto do altar de Deus, então o que eles acharam está no melhor lugar do mundo, que é do lado do altar de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o primeiro altar foi erguido por Noé, conforme diz do livro de Gênesis 8:20, que diz assim, portanto, o altar também é lugar de transformação, pois até o que não é santo, se o tocar por ele ser santo, será santificado. Isso está em Êxodo 29, 37. E o altar será santíssimo, e tudo que ele tocar será santo. A Bíblia também diz, do livro de Levítico 4, 24, que eram feitos sacrifícios sobre o altar. Então, o altar também é lugar de sacrifício. O altar também é lugar de cumprir propósito. O altar é lugar de cumprir votos. E eu pergunto para todos nós, quais os votos que nós temos feito com Deus? Será que nós estamos cumprindo? A palavra de Deus em Eclesiastes 5:5 diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Irmãos, eu congreguei na Assembleia de Deus, em Teresina, por 5 anos, quando a minha esposa era viva e estava naquele tratamento que o irmão Glauber conhece. E lá tinha um pastor Eliardo Cabral, uma bênção. Infelizmente, ele faleceu naquela época da Covid. Ele era um promotor de justiça. Ele era pastor de uma igrejinha pequenininha, lá no bairro de classe média alta em Teresina. E
Os que congregavam lá eram médicos, advogados, empresários, era uma igrejinha pequena. Eu achava interessante que nós éramos de um bairro de classe média, né? Média mais para baixo do que para alta, e nós éramos convidados para ir para lá. E quando nós chegávamos lá, o que eu achava interessante é que no canto da parede tinha uma mesa bem grande, Glauco, com refrigerante, café com leite, biscoito, tinha até chocolate para os meninos. E os irmãos advogados, tinha uma família lá que era uma advogada, uma médica e tinha um dono de uma oficina mecânica. Muitas vezes eles pegavam causa das pessoas humildes e advogavam de graça para aquele povo. E a que era médica, que era a mãe dela, fazia consultas para aquele povo de classe mais menos favorecida, né? E o irmão também, na oficina dele, ele fazia serviço para os irmãos que não tinham condição de pagar, para você ver como era um negócio incrível. E ele contou na igreja que havia um pastor lá na terra do irmão Eudes, lá no Goiás, que quando ele estava naquela unção pesada pregando, muitas vezes ele chegava a subir no púlpito. E ele disse que ia fazer um propósito com Deus, de que ao abrir da boca dele, demônios fossem expulsos e que pessoas fossem curadas. E que ele iria fazer um jejum de 7 dias, jejum total de 7 dias, para conseguir de Deus essa bênção. E ele entrou no quarto, se trancou, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, e nada acontecia. Passou o quarto dia, passou o quinto dia. Quando foi no sexto dia, ele começou a murmurar trancado. Mas, Senhor, já é o sexto dia. E nada aconteceu. Não vai acontecer nada. E o dia foi passando. E ele foi ficando nervoso. Daqui a pouco a esposa dele lá fora começou a fazer uma fornada de pãozinho de queijo. Aí o cheiro entrou assim por debaixo da porta. E ele sentiu aquele cheiro de pão de queijo, e no jejum de 6 dias sem comer e sem beber, daqui a pouco ela fez um café daquele forte, e ele sentiu aquele cheiro de café. Aí ele disse, meu Deus, eu não estou aguentando não. Aí abriu a porta e perguntou à mulher dele, minha filha, você fez o quê aí? Aí ela respondeu, eu fiz aqui uma fornada de pãozinho de queijo. Ele disse, pois passa para cá que eu estou morrendo de fome. Não aconteceu nada, eu vou comer. Você fez café? Fiz, pois traz para cá. E ela levou café e ele comeu, se fartou e adormeceu depois. Quando foi no outro dia de manhã, no 7º dia, chegou o irmãozinho lá na porta dele batendo. Bateu na porta, bateu. A mulher dele atendeu e era o irmãozinho lá da roça. Disse, eu queria falar com o pastor. Ela disse, o pastor está dormindo. Não, mas é muito importante, eu tenho que falar com o pastor. Aí ela foi e acordou o pastor. Aí ele chegou, mal-humorado. Aí disse, irmão, o que é que tu quer? Ele disse, pastor, eu tive um sonho com o senhor, pastor. Eu sonhei que o senhor estava subindo uma escada. E essa escada tinha 7 degraus. Mas o senhor desceu na 6ª. O senhor desceu na 6ª. O senhor não subiu o 7º degrau. Aí o pastor caiu em prantos, porque ele não foi perseverante. Ele fez o propósito com Deus, mas não cumpriu.
tudo que nós acertarmos com Deus, todo o propósito que nós fizermos com Deus, nós temos que estar vigilante para que nós consigamos cumprir o propósito com Deus. Porque a palavra de Deus diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. E eu fiquei a imaginar, irmãos, a tristeza daquele pastor que no 6º degrau ele desceu. E o velhinho disse mais, no 7º degrau, pastor, era uma sala grande, cheia de presentes para o Senhor. Tinha muita coisa para o Senhor, mas o Senhor desceu no 6º degrau. Que nós venhamos a meditar nisso aí. Nós temos que ter cuidado com o que é que nós estamos erguendo para as nossas vidas, que tipo de altar nós estamos erguendo. O que nós vemos hoje em dia é muita gente criando altares, pensando em fama, em ser falado, em ser conhecido. Mas é como aquele hino, aquele louvor que o Glauber cantou no início. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. É como João Batista dizia, o importante é que eu diminua e que ele cresça. Irmãos, em épocas diferentes, a Bíblia também nos mostra diversos tipos de altar. Mas existem 5 que me chamaram a atenção. O primeiro altar está lá em Êxodo 20 e 24. Esse altar ele era usado para sacrifícios momentâneos, visto que o povo era viajante, era nômade, e não tinha um lugar, não tinha um local definitivo para habitar. Para mim, irmãos, esse tipo de altar representa a pessoa que não tem compromisso com Deus. Pois com qualquer tremor ou ventania, o altar se desfaz. Nós temos que fazer altares para Deus, mas não de areia. E esse altar sempre está sendo refeito e sempre está desmoronando. Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu. E toda tribulação que vem é momentânea, porque maior é aquele que está em nós. O segundo tipo de altar, irmãos, está lá em Êxodo 20 e 25. Era um altar de pedra. Esse altar era usado para consagrar o local ao Senhor. E esse tipo de altar, irmãos, para mim representa aqueles que se consagram e desejam fazer um compromisso sério com Deus. É como as pessoas que fazem essa vigília. Esse desejo de vigília primeiro nasceu no coração de Deus. E depois Deus fez brotar no coração de Glauber. E esse tipo de pessoa tem um compromisso sério com Deus. Todo dia, às 22 horas, está aqui levando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de todos que participam, que ouvem. O terceiro altar, irmãos, está lá em Êxodo 27, 1. Ele era um altar de madeira de acácia, coberto de cobre, para ser carregado quando viajavam pelo deserto. Esse tipo de altar, irmãos, para mim representa o homem defeituoso, que é a madeira de acácia. A Bíblia diz que ela é uma madeira defeituosa, cheia de nó, mas ela tinha uma cobertura de cobre. Isso aí representa aquele homem defeituoso,
mas com revestimento capaz de aguentar provações e que serve a Deus em qualquer hora e em qualquer lugar. E nós temos que ser assim, fazer o ID de Deus, independente da situação. A palavra tem que ser levada, tem que ser propagada, tem que ser dita. Nós não podemos nos acovardar nunca, a palavra tem que ir. O quarto altar, irmãos, está lá em Êxodo 39, 39. É um altar de cobre, que é para suportar fogo e permanecer aceso. Esse, para mim, representa aquele que persevera no Senhor diante da dificuldade do tempo. E esse rapaz que está aqui é exemplo. Não é passando pano morno no coração dele, não, porque eu sei da dificuldade que o Glauber passou com o filho dele, a enfermidade do filho dele. E tem muita gente que, por muito menos, abandona tudo. E ele foi perseverante. E tem muitos outros irmãos na igreja que eu conheço, que também são assim, que perseveram na palavra, que aguentam o repouso. Pode vir o que vier, eles estão sempre com Deus, sempre ali do lado, clamando, pedindo, chorando. O quinto altar, irmãos, era um altar de ouro. Ele está lá em Êxodo 39, 38. Esse altar era para ministrar, orar, louvor e agradecer a Deus, sempre diante do Senhor. Esse tipo de altar, irmão, para mim representa aqueles que foram separados, que foram purificados e que permanecem diante do Senhor, diante de Deus, o adorando. Aí eu pergunto, como estão os nossos altares? Que tipo de altar nós estamos erguendo em nossas vidas? A Bíblia fala também em Levítico 4:35 que o altar é lugar de perdão. E se você quer ser perdoado e quer liberar perdão, então nós temos que ter um encontro com Jesus. Nós temos que ter um encontro com Cristo. Porque ao se aproximar de Jesus, é impossível a gente estar perto de Jesus e o perdão não fazer parte da nossa vida. Nós temos que perdoar. E eu pergunto mais uma vez, que tipo de altar nós estamos erguendo? Irmãos, houve um período na história do povo de Deus que os reis de Israel pecaram contra o Senhor e edificaram altares para si. Mas esses altares não eram verdadeiros altares ao Senhor e precisaram ser derrubados. E em 2 Reis 23:12, fala que o rei Josias esmigalhou, quebrou, destruiu todos os altares e todos os seus ídolos. E o pó que restou, ele jogou dentro do ribeiro, dentro de um rio, para que ele fosse para o mar do esquecimento definitivamente. Que nós venhamos a esmigalhar tudo aquilo que não agrada a Deus de nossas vidas e lançar no rio, jogado no mar do esquecimento. Nós temos que fazer isso nas nossas vidas. Temos que destruir todo sentimento, aquele sentimento que nasceu no coração de Datã, de Coré, de Abirão, de que Moisés não era o único que poderia receber a palavra, mas que eles também tinham um sentimento de inveja, que os desejos do coração de Nirode, aquele desejo de grandeza, se existir em nós, que seja arriscado de nossas vidas definitivamente, que a ganância de Ziba e Zafira nunca entre dos nossos corações, mas que o fruto do Espírito Santo exista
e seja ativa em nossas vidas. E que o amor pelos necessitados que existiu no bom samaritano esteja em nós o tempo todo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam uma constante nas nossas vidas. E essa, irmãos, é a pequena palavra que eu falei, mas grandiosa, porque é a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.